Fala galerinha, tudo certo? Professora Luana Viana na área. Eu sou professora de literatura aqui do ProEnem e vim falar com vocês a respeito de várias escritoras maravilhosas da nossa literatura, da literatura mundial, em comemoração à data do Dia da Mulher. Como esta semana, na verdade, é toda dedicada às mulheres, nós escolhemos algumas mulheres maravilhosas, brasileiras e não brasileiras, que compõem a literatura mundial. Então, se você gostou desse vídeo, gostou do tema, já deixa o like e se inscreve no nosso canal. Nesse vídeo, o nosso primeiro nome importantíssimo chama-se Jane Austen, não é isso? Muito americana, na verdade não é americana, né? Ela é inglesa. Ela tem uma importância muito grande, ela se situa, né, na data aí dos idos de 1775. Ela é reconhecida como aquela que vai trazer algum tipo de transição entre o romantismo e o realismo. A gente precisa lembrar que são dois movimentos estético-literários importantes da nossa literatura mundial, tendo em vista que eles vão justamente fazer essa transição, fazer essa separação entre a ideia mais fantasiada, subjetiva e uma ideia mais voltada ao racional. Essa autora é super importante, ela publicou um livro que vai ser até os dias de hoje bastante reconhecido, que é Orgulho e Preconceito. É um livro importante, é um livro que funda e que forja a literatura mundial, com certeza você já ouviu falar, e obviamente ela deve estar entre os cânones da literatura mundial. Ela é super importante e é uma mulher que, desde o século XVIII, já consegue romper esses paradigmas, essas estruturas que, infelizmente, colocavam a mulher sempre nesse quesito de ser a dona de casa, a cuidadora dos filhos. Então, é uma importante participação, é um importante nome dentro desse processo de emancipação feminina dentro da literatura. Bom, o nosso próximo nome, muitíssimo importante, agora é de uma brasileira. O nome dela é Maria Firmina. Ela publicou em 1860 um romance chamado Úrsula. Para quem não sabe, esse romance é o primeiro a ser escrito e publicado por uma mulher negra no Brasil. Portanto, nós temos uma representatividade enorme. A Maria Firmina, de fato, é muito importante para a nossa literatura brasileira. No entanto, por conta de um racismo estrutural, o seu nome ficou silenciado durante muito tempo. Hoje, em função dos estudos voltados à literatura afro-brasileira, à literatura preta no nosso país, o nome de Maria Firmina ressurge e toma conta de muitos debates literários. É importante pensar que ela é uma representante da escola romântica no Brasil, tendo em vista que a publicação desse livro é em 1860, tempo em que no Brasil vigora o romantismo, um movimento bastante importante, um movimento que forja aí os ideais da nossa literatura e, segundo muitos críticos literários, é de fato um movimento que vai nascer uma consciência literária que vai fazer com que o Brasil se projete enquanto escola literária e enquanto país, enquanto nação, a partir de pressupostos culturais. Bom, um outro elemento super importante é entender que essa é a primeira obra a se posicionar contra a escravidão. A gente precisa lembrar que o momento em que esse livro é publicado é basicamente aí 28 anos antes da abolição da escravatura, antes, portanto, da Lei Áurea. Então, é importante entender que esse livro, essa obra, surge como uma escrita preta, feita por uma mulher preta, que se posiciona frente a um contexto escravagista, a um contexto humilhante, a um contexto de genocídio a diversas populações de afro-brasileiros. Então, é super importante entender a relevância e a representatividade da autora no nosso cenário e também entender a projeção do seu livro como aquele que, sim, é um levante contra a escravidão. Chegando ao século XX, nós temos mais uma escritora importante na nossa literatura brasileira. O nome dela é Clarice Lispector, nome que inclusive você já deve ter ouvido falar durante as minhas aulas de literatura. Ela é super importante porque ela faz parte da geração de 45 e ela é uma escritora que traz uma narrativa intimista, uma narrativa, com base, um lirismo muito grande. Por isso que na literatura nós dizemos que a Clarice apresenta uma prosa lírica, um texto escrito em prosa, mas
mas com um quê de poesia, um quê de lirismo, por conta de figuras de linguagem, por conta de metáfora, metonímia, antítese, paradoxo, enfim, aquela linguagem recheada de recursos estilísticos próprios da literatura, né, especificamente do poema. É importante pensar que a Clarice, ela se destaca em meio a uma literatura bastante masculina. Infelizmente, nós temos um silenciamento de mulheres durante a história da nossa literatura e no caso da Clarice não é diferente. Ao lado dela estão os maravilhosos, de fato, mais homens, né? Guimarães Rosa e também o nosso queridíssimo João Cabral de Melo Neto, aquele que escreveu Morte e Vida Severina. Clarice é a única, portanto, representante dentro dos livros de literatura, dentro dos materiais didáticos de literatura, referentes à geração de 45, né, como a principal mulher neste quadro. Então é importante pensar a relevância dessa mulher, é importante pensar que ela escreve um livro super importante chamado A Hora da Estrela, que tem uma personagem feminina importante, uma mulher nordestina chamada Macabeia, uma mulher que sofre, que chega ao Rio de Janeiro, perde os pais muito cedo, se torna órfã, e a Clarice consegue não só se destacar numa literatura feminina, né, por ser representante de uma literatura feminina, como escrever e deixar aí grandes legados de personagens femininas como Macabeia. Então é importante pensar nessa projeção, nesse levante feminino durante o século XX na nossa literatura e também de personagens aí icônicas como Macabeia na nossa literatura. O nosso próximo nome muito importante é o da Virginia Woolf, uma grande escritora também do século XX, que deixa um legado super importante. Ela foi responsável por se destacar por meio de uma técnica narrativa bastante interessante. Ela cria um monólogo interior, uma espécie de texto em que os personagens conseguem, né, apresentar ali os seus anseios, as suas angústias. No caso específico, a personagem, porque é um monólogo, ou seja, é um texto que parte, né, de apenas uma voz, de apenas um sentido, de apenas uma subjetividade. Então é importante pensar como essa escritora se destaca no nosso cenário. É importante entender que ela é uma escritora, obviamente, né, que não se localiza na nossa literatura propriamente, mas ela deixa um legado importante para a literatura mundial. Ela publica 9 romances ao longo da sua carreira, em diversos gêneros. É importante entender a diversidade que essa autora consegue apresentar. E, para fechar o nosso vídeo, eu vou falar da minha queridíssima, muito querida Conceição Evaristo. Bom, Conceição Evaristo é uma excelente, ótima escritora já do nosso século XX, na verdade já do nosso século XXI. Ela nasce no século XX, mas a sua escrita se torna bastante conhecida durante o século XXI. Ela é uma escritora que tem suas essências negras, muito reconhecida por uma literatura afro-brasileira. Ela tem um livro muito conhecido chamado de Ponciá Vicêncio. Esse livro apresenta uma personagem muito interessante, uma personagem que é fruto da sua ancestralidade, dos seus avós que tinham culto a ancestrais. É uma personagem super importante porque consegue trazer esse imaginário da população e da família preta no Brasil. É preciso entender que é uma narrativa de bastante teor crítico, de bastante teor racial. É sim uma literatura racializada, é uma literatura em que Conceição consegue apresentar os pressupostos, as subjetividades e a ancestralidade pertencente ao seu povo. Eu particularmente sou fã de Carteirinha, da Conceição Evaristo. Eu indico também a leitura de Olhos d'Água, que é um livro com mini contos, né? Na verdade contos, né? Mas são contos bem curtinhos, que contam histórias, que apresentam narrativas importantes, personagens super importantes, diversos, que também são atravessados por uma questão racial. E eu também indico um último livro que é só sobre poesias. É um livro maravilhoso em que a Conceição, na verdade, escreve uma poesia, né, que chama-se Vozes Mulheres, e esse poema é super importante porque traz a ancestralidade, traz a força da mulher preta brasileira, certo?
Bom, esse é o nosso vídeo em comemoração à Semana da Mulher aqui no ProEnem. Eu sou professora de literatura, por esse motivo escolhi mulheres importantes, potentes da nossa literatura, para que vocês possam conhecer um pouquinho mais. Deixo dica para vocês, então estejam atentos a esses nomes importantes para a construção de vocês no vestibular e também na vida. Eu fico por aqui, eu me chamo Luana Viana e como vocês sabem, a Barbie tá diferente. Até a próxima, gente!